Toda essa riqueza, toda essa herança está estabelecido em Cristo, que é a plenitude, e aonde tudo isso foi declarado na cruz, quando Ele então nos atraiu e nos inseriu como filhos por meio da adoção que o Senhor nos dá. Nós fomos elevados, colocados como filho por meio da graça, da sua gloriosa bondade, sabedoria, tudo pela fé em Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Às vezes nós ficamos caminhando nessa vida sem entender as riquezas da herança que o Senhor nos põe à disposição para vivermos e desfrutarmos como filhos amados que somos de Deus. Pela fé precisamos viver aquilo que o Senhor nos colocou a viver. Todo mundo feliz da vida, dizendo: eu sou um filho amado de Deus, adulto, maduro, e eu quero viver as riquezas da gloriosa herança do Senhor nos céus. Eu estou nas regiões celestiais, eu em Cristo tenho acesso a toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria. Pelas riquezas da sua bondade, o Senhor supre todas as minhas necessidades, e a gente sai daqui saltando, e tudo isso é verdade. Mas por que Paulo disse isso tudo? Gálatas 3, a partir do verso 22. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Irmãos, Paulo está falando aqui aos Gálatas, e ele está desde o capítulo 3 falando a respeito da lei, a respeito da promessa, a respeito da adoção de filhos. E então ele, dentro desse trecho que nós lemos, Paulo vai dizer que a Escritura, a palavra, encerrou tudo debaixo do pecado. Que a lei, ele disse um pouquinho antes desse trecho que nós começamos a ler, que nós lemos, ele diz que o papel da lei foi revelar a transgressão, foi revelar o pecado. Mas o objetivo nunca foi simplesmente revelar o pecado e nem tampouco promover vida, porque a lei não pode promover vida. Ela pode dar algum controle por aquilo que nós nos esforçamos em obedecer diante daquilo que está entregue. Mas ele vai dizer no verso 22, aí se você ler mais uma vez, que o objetivo sempre foi a promessa. Verso 22 do capítulo 3, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. O objetivo sempre foi a promessa. Que promessa? Que promessa é essa? Volte aí um pouquinho
no verso 8, do mesmo capítulo 3, ele vai dizer que promessa é essa. A promessa da boa nova que foi revelada a Abraão. 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas obras a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Aí salte aí para o verso 14. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ou seja, a promessa feita a Abraão de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, Paulo vai trazendo essa promessa, dizendo que agora os que creem recebem essa promessa e recebem o Espírito que foi prometido mediante a fé. Essa promessa que nós sabemos vai se cumprir por meio de Cristo e na fé em Cristo, como já lemos. Mas é isso que Paulo está trazendo, sim, há uma promessa. E então ele começa a falar da lei, como se estivesse debatendo aqui com os Gálatas. Mas então para que precisa a lei? E aí no verso 24 que nós lemos, ele diz isso, 3:24. Diz assim: assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, chegando à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A palavra tutor aí em grego é paidagogos. Traz a referência, você já deve ter pensado em pedagogo, é da onde surge a palavra pedagogo em português. Vem do princípio do grego. Literalmente seria o guia de crianças, ou o que guia a criança. O pedagogo, dentro do conceito do Império Romano, e nós aqui, Gálatas, era uma igreja gentílica. Não era uma igreja formada pela maioria, vamos facilitar, majoritariamente, agora sai, de judeus, mas a maioria eram gentios, né? Ainda que houvessem judeus de cultura grega e romana. E em Roma, as crianças menores de idade, era colocado sobre ela um tutor, um pedagogo, que acompanhava essa criança todo o tempo, ele que ensinava, ele que orientava, ele que educava. O papel de pai e mãe era feito por esse escravo, o escravo mais culto daquela casa, o escravo com mais conhecimento, o escravo de maior confiança. Então ele guiava essa criança até a sua maioridade. É isso que Paulo está dizendo que foi o papel da lei. Ela, como um tutor, como um pedagogo, uma pedagoga, ela vai nos conduzindo até que a gente chegue à maioridade. E quem está debaixo da lei é como uma criança, que precisa ir crescendo até chegar em Cristo. Um bom exemplo disso, o jovem rico. O que o levou até Cristo? A lei. Ele chegou diante de Jesus pelos princípios da lei. Havia no seu coração o entendimento da lei, o desejo de obedecer à lei. E essa mesma lei o levou a Cristo. Como não nasceu a fé, ele continuou, então, debaixo do tutor da lei. Não atingiu a maioridade. Permaneceu como um menor, sendo conduzido pela lei. Outro que nós podemos trazer, por exemplo, é Nicodemos, considerado mestre em Israel. Como ele chegou até Jesus? Por meio da lei, estudando a lei, conhecendo a lei. Olhou para Jesus, olhou para as obras e disse: olha, tem alguma coisa em Jesus que a lei, o Antigo Testamento, quando se fala lei, era todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Ele olhou assim, há alguma coisa nesse homem que pela lei nos é revelado. E ele chega diante de Jesus. Se você conhece a história, Jesus dá um nó na cabeça dele, porque diz que ele tem que nascer de novo. E ele, como assim? Nascer de novo parece tão natural hoje para a gente falar isso. Mas como entrar na barriga da mãe e nascer de novo? A gente entende a metáfora, que Nicodemos não entendeu. Mas espiritualmente, muitas vezes, não entendemos o que é nascer de novo. Ou talvez a maioria de nós
não entendeu o que é nascer de novo. Mas a lei levou Nicodemos até Jesus. E Nicodemos tornou-se um discípulo de Jesus. Nós sabemos pela Escritura mais tarde disso. Mas o verso 26, ele continua dizendo assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo foram revestidos. Ele continua aqui, Paulo, usando a mesma figura do menino romano, que quando chegava à maioridade, então a criança ela tinha uma vestimenta de criança. Quando ele chegava à maioridade, era dado a ele, então, uma toga, uma espécie de roupa, que era usada somente pelo cidadão romano adulto. Então, ele vestia aquela roupa e saía assim: agora eu sou um homem adulto. Só um adulto podia vestir aquela vestimenta, havia uma cerimônia para isso, aonde ele saía vestido, e essa é a figura que Paulo está dizendo: olha, agora você foi batizado em Cristo, agora você é um adulto, agora você está revestido de Cristo, há uma vestimenta nova, não é mais a vestimenta de criança, a da lei, é a vestimenta de Cristo. E quando ele fala aqui que nós fomos aceitos por adoção, e a palavra filho, e no verso 4, quando ele fala filho, esse filho seria melhor traduzido por filho adulto. Porque a palavra que ele usa não é empregado para filhos crianças, meninos, mas para adultos. E a palavra adoção que ele usa aqui também é uma palavra do conceito romano, onde um homem adulto era tomado por adoção. Quem assistiu o filme Ben-Hur? Tem bastante gente que não viu. É de 1940 e alguma coisa, então você não pode me acusar de spoiler. Né? Mas em Ben-Hur, quem conhece aí o Ben-Hur, né, ele sofre uma série, ele é perseguido, foge, torna-se um escravo, era um príncipe em Israel, naqueles navios onde ele movia os remos durante a guerra, e várias reviravoltas depois, ele salva um comandante romano da morte, e aquele comandante vence uma grande batalha, porque ele ia se matar achando que tinha sido derrotado, e o Ben-Hur o salva. Então, esse homem adota Ben-Hur. E então, quando adota, ele faz todo o procedimento de adoção, procedimento legal de adoção, e então convoca uma festa, uma cerimônia pública, aonde ele apresenta publicamente o seu filho adotado. Essa é a palavra que Paulo está usando aqui. É o adotado que foi apresentado adulto diante de todos como um filho adulto, maduro. E então ele recebia um anel no dedo, com o brasão familiar, que era o sinal de que de fato ele era filho. Assim como nós fomos adotados por Cristo, como adultos colocados diante de todo o mundo espiritual e físico, e declarado sobre nós que somos filhos, e é nos dado um penhor, um anel. Qual é? O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. É declarado, está aqui, esse é meu filho, e está aqui o anel, o Espírito, no nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Somos filhos adultos. E ele continua aí no capítulo 4, e ele repete um pouco disso, ele fala, mas o menor de idade, olha, o menor ele pode ser herdeiro, não pode? Tem direito à herança, ele é filho, mas é menor, então ele está sob a guarda de tutores, de administradores, que respondem por ele, que fazem por ele, que o conduzem, mas ele é como um escravo, porque ele não tem direito a nada. Mas então, quando chega a maioridade, ele tem acesso à herança. E a palavra de Deus diz que nós ficamos presos a essa infantilidade até um tempo determinado por Deus. Diz aí o verso 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. A figura de pai aqui é Deus, até o tempo determinado pelo pai.
onde ele pudesse ter acesso à herança. Verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Princípios elementares aqui, o termo é o ABC. Como que aquela criança que está aprendendo as primeiras letras, o abecedário, está aprendendo a escrever a parte mais básica do ensino, os princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para recebermos a adoção de filhos. E agora podemos chamá-lo de Pai. Com um anel no dedo, podemos clamar, Abba, Pai. E o texto termina dizendo que Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro. Nós temos dificuldade de se alegrar com determinadas verdades tão tremendas e poderosas da Escritura, não temos, irmãos? Que Paulo está dizendo aqui que agora nós somos filhos adultos, maduros, com direito à herança. Você pode adorar o Senhor por essa verdade? Louvado seja o nome do Senhor, nós somos filhos adultos. E o Senhor diz lá em Efésios 1,18, diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a herança, a esperança, melhor dizendo, para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa herança não é uma herança qualquer, ele diz que é uma gloriosa herança. E que em Cristo, nele e em Cristo, onde a herança se cumpre, onde a herança nos é oferecida, ele recebeu toda a plenitude e entregou juntamente ao seu corpo, à igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é a posição que o Senhor colocou os seus filhos, juntamente com Cristo, ligados a Cristo. E ele fala ainda dessa herança que está à nossa disposição, irmãos. Eu vou falando rápido aqui para a gente ganhar tempo, que se vocês forem abrir todos, se quiser anotar, anota. Mas ele diz das riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, ou da graça de Deus. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nos fez assentar nas regiões celestiais, esse é o papel do Filho, assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo, para revelar a riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco. As riquezas da sua glória, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As riquezas da sua bondade, Romanos 2:4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? As riquezas da bondade de Deus nos levam ao arrependimento. As riquezas da sua sabedoria, Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Profundidade
da riqueza da sabedoria. E aonde todas essas riquezas se encontram? Como nós desfrutamos dessa herança? Onde ela está? Como é que a gente vive, desfruta essa herança maravilhosa e cheia de glória que o Senhor nos colocou como filhos? Colossenses 1, verso 15. Falando a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Toda essa riqueza, toda essa herança está estabelecido em Cristo, que é a plenitude, e aonde tudo isso foi declarado na cruz, quando Ele então nos atraiu e nos inseriu como filhos por meio da adoção que o Senhor nos dá. Nós fomos elevados, colocados como filho por meio da graça, da sua gloriosa bondade, sabedoria, tudo pela fé em Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Às vezes nós ficamos caminhando nessa vida sem entender as riquezas da herança que o Senhor nos põe à disposição para vivermos e desfrutarmos como filhos amados que somos de Deus. Pela fé precisamos viver aquilo que o Senhor nos colocou a viver. E a gente podia terminar essa mensagem aqui, embora todo mundo feliz da vida, dizendo: eu sou um filho amado de Deus, adulto, maduro, e eu quero viver as riquezas da gloriosa herança do Senhor nos céus. Eu estou nas regiões celestiais, eu em Cristo tenho acesso a toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria. Pelas riquezas da sua bondade, o Senhor supre todas as minhas necessidades, e a gente sai daqui saltando, e tudo isso é verdade. Mas por que Paulo disse isso tudo? Ele teve um rompante e falou assim: hoje eu acordei com vontade de falar sobre esse tema. Será que foi isso? Paulo está falando isso tudo, irmãos, porque os Gálatas receberam esse evangelho que Paulo os ensinou, que Paulo os entregou. Mas eles começaram a andar para trás. Eles começaram a recuar e voltar à infância. Por isso aí no capítulo 3 mesmo de Gálatas, o começo dessa mensagem que Paulo está levando na carta, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Insensatos. A palavra grega aí, ela é uma junção da primeira letra do alfabeto romano, alfa, com a palavra sem entendimento. Ou então, o entendimento apenas das primeiras coisas, do alfa, só o começo. Assim como ele diz dos princípios elementares. Vocês estavam aprendendo isso. Aí ele diz: insensato, você ficou preso no começo, só nas letrinhas, A, B, C, D, C com A, K. Ficou parado aí, não seguiu adiante, não foi, insensato. Ele está dizendo: olha, já não está mais na idade de ficar nessas coisinhas, já é a idade de entender aquilo que é a posição de um filho maduro.
de viver como um filho maduro, mas vocês estão como crianças novamente. Ele reforça isso no capítulo 4, verso 19. Só uma folhinha para frente, verso 19 do capítulo 4. Ele diz: meus filhos, novamente, porque ele já havia passado por isso. Ele diz: novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Só de novo, parece uma criança que está nascendo outra vez. Eu já passei por isso, essas dores eu já tive, gerei vocês em Cristo para serem filhos, e agora olho, puxa, ele saiu, gerou, continuou a sua obra. Quando olha para aquela igreja, diz: nossa, eu vou ter que sofrer as dores de parto de novo para gerar filhos, para que eles sejam formados conforme Jesus, porque eles continuam crianças. A palavra de Deus diz que nós hoje não sabemos como nós somos, mas um dia nós veremos como Ele é, e como Ele é, seremos. É isso que Paulo está dizendo. Voltando à infância. E para os Gálatas, o que era essa volta à infância? Os seus próprios esforços, como Paulo diz, eles estavam se circuncidando, eles estavam guardando dias, festas, jejuns segundo a lei. E Paulo diz: agora receberam o Espírito, mas confiam na carne como se a carne fosse capaz de produzir neles maturidade, aperfeiçoamento. Mas às vezes a gente, quem sabe, pergunta: sim, mas se somos adultos ainda precisamos amadurecer? Sim, continuamos. O Senhor põe numa posição de filho adulto, mas nós continuamos crescendo até, como diz Efésios, cheguemos à plenitude da maturidade de Cristo. Mas para isso, a primeira coisa que nós precisamos qual é? Desejar. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Hebreus vai dizer que o alimento sólido é para adultos. E a gente precisa do alimento sólido, do exercício constante, vai dizer Hebreus, para que a gente se torne apto para discernir o bem e o mal. Precisa de alimento, precisa estar alimentado de Cristo, alimentado das coisas espirituais. Às vezes, irmãos, nós confundimos aquilo que é ensinado, como o Yuri falou hoje, o aniversário da Reforma Protestante, 502 anos, e nós entendemos, somente pela fé, e essa é uma verdade das Escrituras, a salvação é pela graça, mediante a fé e somente pela fé. Mas nós podemos acrescentar alguma coisa à fé? Sim ou não? Que medo, hein? Para a salvação, não. Mas para a vida, a palavra de Deus diz que precisamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Elas impedirão que vocês sejam como uma criança que só é alimentada. Qual é a produção de uma criança?
O que ela opera? O que ela produz? Ela se alimenta. Estou com fome. Preciso trocar a fralda. Criança. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Filho maduro, adulto, mas se não acrescenta a fé que colocou como filho, se não acrescenta a virtude, piedade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor. De onde vêm essas coisas, irmãos? Do Espírito. Mas precisa ser acrescentado na nossa vida, do contrário, somos inoperantes, improdutivos, imaturos e infantis. E aí, o que acontece com a herança na mão do imaturo? Você conhece algumas histórias? Tem uma bíblica, qual é? Filho pródigo. Era maduro? Dá minha herança, pai, eu já sou adulto, eu sei o que fazer, eu quero minha herança. Pai, tá bom, pega aí. E ele saiu com a herança. O que foi que ele fez com a herança? Desperdiçou, diz a palavra. Transformou aquilo em nada. Usou para si próprio e gastou tudo em futilidades e bobagens para encher algo no seu coração que ele buscava. Transformou em nada. Mas tinha um outro filho, era maduro? Era outro bebezão. O pai diz para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. E ele ficava se remoendo o tempo inteiro. Sim, meu pai nunca me deu um cabritinho, um boizinho para fazer uma festa com meus amigos. Depois disse: mas é tudo teu. Imaturo não desfruta. O imaturo ou não desfruta ou desperdiça. Por quê? Não busca acrescentar à fé aquilo que o Espírito torna disponível a cada um de nós. E a pergunta é: será que nós temos sido maduros? E essa é a grande dificuldade dessa palavra dessa noite, irmãos. Porque se eu perguntar aqui quem se considera imaturo, eu duvido que alguém vai levantar a mão assim: eu sou bem imaturo. Talvez um corajoso, sincero ou outro. Mas nós sempre nos julgamos maduros, adultos. Mas quem sabe somos como estagiários. Eu não estou falando mal de estagiário, já fui. Comecei como estagiário. Mas você quer ver, uma coisa que me dava irritação era ter que ensinar estagiário que era imaturo. Porque um estagiário, e esse é o sentido que a palavra de Deus diz, quando nós conhecemos Jesus, nós somos adultos. Mas nós sabemos tudo? Não, então ele diz: não, mas nós somos também como crianças. Precisamos desejar o puro leite espiritual. Mas a nossa posição é de filho adulto. Assim como um estagiário, se ele é estagiário, teoricamente ele já é adulto. Ou está bem perto. Mas aquele que é adulto, você começa a ensinar. E ele começa a absorver, e vai desenvolvendo, vai aprendendo, e ele tem sede de aprender, e vai cada dia aprendendo mais daquele ofício. Mas eu tive das duas experiências, estagiários, que você ensinava, quando chegava, estava ele lá. Assim, um bobo. Estava no celular, joguinho, distraído, caçando mosca. Não sei qual é a... Mas quem sabe nós não estamos vivendo assim a nossa vida. E Paulo vai dizer a característica desse imaturo e do maduro, no verso 28 aí do capítulo 4, para a gente resumir. Ele fala a partir do verso 21 até o verso 31, ele começa a ensinar e a falar a respeito das duas alianças. Tudo dentro do mesmo contexto. Ele começa a falar de Sara e de Agar. Sara é o sinal da aliança da fé, da promessa, pois o filho dela veio do Espírito por uma promessa. E Agar é o sinal, com seu filho Ismael, da lei, daquilo que é natural. Verso 28.
Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, Ismael, perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Paulo está falando para eles o que se olha, lá atrás, com Agar, com Sara, o que aconteceu? Ismael, um pouquinho maior, começa a perseguir Isaac. Ismael, o filho natural, naturalmente. Abraão teve relações com sua serva Agar e teve um filho. Mas o filho da promessa, da estéril, era Isaac. O filho da natural persegue aquele que era o filho da promessa. E ele diz, agora da mesma forma acontece com vocês. Verso 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Manda embora o filho da escrava, manda embora. Você não vai ser herdeiro se você permanecer sendo perseguido, que é a alegoria que Paulo está dizendo, o filho da escrava, a lei, o nosso próprio esforço continua nos perseguindo, querendo que a gente busque o aperfeiçoamento pelo esforço. Ele diz, não, manda embora isso, negue isso, é pela promessa, é pela fé. Então nós somos filhos com direito à herança. E como somos imaturos e escravos? Quando agimos pelas coisas que são naturais. Não é assim que veio o Ismael? Como é que faz? Veio Sara, deu a ideia, eu sou velha, estéril, não tem jeito. Faz, olha a Sara, bonitinha, ajeitadinha, tem um filho com ela. Natural, Abraão olhou, não é de se jogar fora, dá para dar um caldo, e foi lá e teve um filho com a Agar. Natural. Os olhos viram. A mente raciocinou, Deus prometeu um filho, uma descendência. Faz sentido. Quem sabe ele cheirou, né? Cheirosinha. Com certeza ele tocou. Os sentidos, aquilo que é natural. E gerou um filho que Paulo diz da escrava. E nós, como agimos baseados naquilo que é natural, irmãos? Quando as nossas decisões e a nossa vida, ao contrário de buscar as coisas pela fé e por aquilo que é espiritual, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio de corpo, de igreja, nós agimos por aquilo que é natural, por aquilo que podemos ver, perceber com o nosso nariz, com os nossos ouvidos, com as nossas mãos. Então nós gostamos ou não da igreja pelas coisas que são naturais. Nós nos relacionamos uns com os outros, não por aquilo que é espiritual, mas por aquilo que é natural. Eu tenho afinidade. Me relaciono. Isso é natural. Eu gosto desse, então assim, a gente vai caminhar. Isso é natural. Eu me aborreci com alguma coisa, eu não quero mais. Isso é natural, mas eu estou me sentindo bem aqui, esse lugar é tão gostoso, esse convívio é tão bom. Isso é natural. Ele me ofendeu. O maduro age pelo Espírito. O que ele faz? Procura, conversa, reconcilia. Essa é a intenção da Escritura. Porque não adianta procurar e conversar se a intenção é apenas acusar. A conversa e a procura daquele que é espiritual é para reconciliar, assim como fomos reconciliados com Cristo. Mas o imaturo, não. O imaturo, ele quer ter razão. Ele quer estar certo. Ele não aceita disciplina. Ele não se submete à autoridade. Aí se você ler a carta de Pedro, ele vai falar em toda a sua carta do procedimento daquele que é maduro, filho de Deus espiritual. Gostaria de ler a carta toda aqui, mas não dá. Mas ele vai dizer que esse que é maduro, ele se sujeita uns aos outros. Se sujeita ao outro.
Ele se sujeita às autoridades. As mulheres se sujeitam aos maridos. Os maridos tratam as mulheres com honra. Os presbíteros pastoreiam não por avareza ou por domínio, mas com o profundo desejo de servir. Os jovens sujeitam-se aos mais velhos. E Pedro ainda diz: sejam todos humildes uns com os outros. Lá no capítulo 3 dessa carta, 1 de Pedro, verso 8, ele termina dizendo assim, 1 de Pedro 3, 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, falem bem, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Sejam humildes, compassivos, amem-se, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Esse é o nosso chamado. Será que é assim que temos vivido? Ou somos imaturos? Queremos a herança. Senhor, me dá aqui minha herança. Está prometido nas Escrituras. Eu quero a minha herança. Para quê? Para desperdiçar? Para jogar fora? Toda a palavra do Senhor, quando fala do princípio de amadurecimento, especialmente lá em Efésios capítulo 4, vai nos trazer para o convívio da unidade da igreja de Cristo. Efésios vai dizer que nós só chegaremos à maturidade de Cristo, a plenitude ou a plena maturidade de Cristo, como igreja. Sozinho a gente não chega. Agindo igual criança não chega. Conforme cada parte efetua a sua função. E ele fala dos dons lá no capítulo 4. Anote, leia depois, para você ver que eu não estou inventando. Eu não vou ler aqui agora. Porque o Espírito diz para eu não ler. Porque eu também não sei. Mas leia você. E você vai ver que a palavra de Deus diz que o maduro entende o que é unidade. E unidade não é pensar igual. Unidade é agir no espírito de igual forma. Sujeito um ao outro. Sabendo que uma cabeça é uma só. Sabendo qual é o nosso chamado para ser abençoado pela herança. De abençoar, de falar bem, de não retribuir na mesma moeda, de não ser como criança buscando para si o que agrada. Eu assisti um vídeo, acho que muita gente deve ter recebido, que hoje isso corre por WhatsApp, de uma criança e a mãe, 2 irmãos, uma menininha menorzinha e um menino. E aí a mãe chega com a cinta na mão, ou cinto, para quem preferir, e está uma bagunça em casa, essas canetas marca-texto, riscadas coisas, riscada a cara da menina. E a mãe chega: quem foi que mexeu na minha bolsa, nas minhas coisas? E a menina: foi o Arthur. Foi o Arthur. E o Arthur: não, foi ele. Foi eu não. Quem foi que pegou a caneta marca-texto na minha bolsa? Foi o Arthur. E o Arthur com os olhos desse tamanho. Não foi ela, mãe. E esse desenho aí? Tinha um papel no chão com uns desenhos, uns rabiscos. Esse desenho aí, quem foi que fez? Foi o Arthur. E o Arthur: foi ele. Que desenho lindo. Quem fez esse desenho? Eu quero dar um presente. Fui eu, mãe. Fui eu. Eu que fiz, mãe. É para você. Criança. A criança
Disciplina? Oh, Deus. Não, mas eu tenho algo especial para te dar. Tem um presente. Então fui eu, lógico que fui eu. Oh, mas quem ia fazer um desenho desse para você? Mas nós agimos assim, irmãos. A palavra de Deus diz que, como filhos amados, o Senhor nos disciplina, não disciplina? Disciplina quem ama. E a gente, não, Senhor, não fui eu, foi ele que me ofendeu primeiro. Só reagi. Foi ele, não foi eu. Mas você é um filho amado, eu tenho uma bênção para você. Primeiro sou eu, Senhor, eu quero a herança. Eu quero isso tudo que Paulo diz, que coisa maravilhosa. Eu quero. Infantilidade, maturidade. E aí nós somos muitas vezes, ou talvez muitas não, todas as vezes, como aqueles dois irmãos. Isso é falta de unidade. Isso é falta de unidade. É um eximindo-se da sua responsabilidade, transferindo para o outro. Às vezes disfarçadamente, às vezes descaradamente. E aí o corpo de Cristo muitas vezes é todo rachado, disforme. Mas a igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo continua perfeita, santa, imaculada, madura, que aprendeu o que é caminhar com Cristo. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero